Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Eu continuo hoje uma conversa com o nosso professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, professor Gilson Gil, falando a respeito da nossa cidade de Manaus. Boa noite, Trícia, de novo, né? A gente novo, brincando. Seguindo aqui, mas nós falávamos da informalidade de Manaus, da ausência de regras, né? E a gente estava falando, na última vez, estava pegando exemplos, principalmente do centro, e me assusta. Eu acho que a gente se choca como cidadão, como habitante. Por exemplo, o Adolfo Lisboa. Certo. A obra é bonita, restauraram. Toda cidade do mundo turística tem um mercado, um mercado central, as pessoas vão, é muito bonito. Agora, o entorno dele é um horror. É sujo, é violento, é abandonado, quer dizer, às vezes a gente vê assim, a obra é bonita, mas se você não faz a infraestrutura, o turista não vai, o morador também não vai. Acaba que aquela obra não gera o efeito que você espera. Eu tenho duas coisas a acrescentar nessa sua colocação, né? Nós temos ali o Adolfo Lisboa apenas subindo. Você chega na igreja Nossa Senhora dos Remédios, que é uma das igrejas mais bonitas, foi a nossa primeira matriz, uma das igrejas mais bonitas que nós temos aqui. Mas qual é a família, a senhora que se atreve a fazer esse pequeno trajeto? A pé. A pé, né? Imagina uma senhora que tenha ido à missa ou tenha comprado tecido naquela loja atrás. E ela pretende fazer compras no Adolfo Lisboa. Quantas você vê com coragem de fazer esse trajeto sozinho? Já pensou um turista, isso, um morador? E aí, aí a gente vem, né, pensar que o porto, quando recebe navios, os turistas não descem na cidade. E assim, é uma pena, porque o Adolfo Lisboa, além ali da igreja, né, aquela parte que tem um comércio, a igreja é muito tradicional. E o comércio de trás é excelente. Do lado do Adolfo Lisboa tem a feira Manaus Moderna, Banana. E de moderna não tem nada, né? Poxa, seria um prazer, o turista vai, compra um adereço, almoça e do lado ele já compra peixe, compra temperos, tapioca, sei lá. E aí existe Mas não tem como ele andar ali. Pois é. É carro, é moto, é entulho, lixo. Caminhões. Então, né? assim, tem coisas... Eu acho que caminhões em determinados lugares, eles têm que ter horário para transitar, né? Por exemplo. E o pior é que a gente tem, né? Assim, teoricamente teria, né? Mas olha só, vamos falar de um dos lugares que é uma das principais vias de acesso da cidade para o distrito industrial, da cidade para o campus da UFAM, ali pela Efigênio Salles. Sim. Quantas vezes o senhor já passou pela frente ali do Lebaron e viu carretas tombadas? Parece que a estrada ali não foi nem feita para caminhões, né? Parece que a curva, a estrada... Exato. Aí o que acontece? As carretas vão transitar ali 4 horas da tarde, 10 horas da manhã, enfim, em qualquer horário, tombam, porque aquela curva da frente do Lebaron é uma curva difícil para quem está de carro. É impossível de fazer. Não, mas você vê que tem um certo ângulo que para quem está dirigindo um ônibus articulado, um caminhão, tem uma chance muito grande, né, fisicamente falando, né, de tombar. E ali pronto. Aquela pista, uma pista única, estreita, para o trânsito inteiro da cidade. A cidade cresceu muito, né, Trícia? E ela tem algumas vias, como a Efigênio Salles, que era uma região dos banhos. Era uma região que ali só tinha... Desculpa. Nada. Era uma região que era uma estrada estreita, porque ali eram lugares, né, que as pessoas frequentavam
nos finais de semana, porque existiam igarapés e tudo mais. Aí a cidade corre toda para lá, né? Sentido Zona Leste, e não se amplia. Assim, no geral, né? A gente tem, por exemplo, aquela grande da Zona Leste, Cosme Ferreira, não é aquela grande? Sim. Poxa, ela interliga toda a Zona Leste, Sim. da Bola do Coroado até o final do São José, grande circular, aquela área, ela vai de ponta até o shopping São José e vira grande circular. Não, até o shopping ela São José, vai, né? Tem muitos bairros depois ali dali. Depois, né? E não tem uma obra urbana ali, né, Trícia? Assim que a gente diga, meu Deus, o ônibus aqui, o VLT aqui, o BRT, não sei o quê. A gente não consegue nem imaginar. Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu não consigo imaginar desses bairros mais novos, né, que a gente está falando que tem menos de 3, 4 décadas, né? Porque a gente está falando, por exemplo, em bairros que começaram a ser construídos no finalzinho, né? Eu acho que o primeiro, que foi o Multirão, começou a ser construído em 1988, né? Então estamos falando dos anos 90 para cá, né? Eu não me atrevo nem a falar qual seria a solução para lá, porque eu não sei. Porque, por exemplo, onde a gente frequentava como Turislândia, não sei se você chegou a conhecer. Não, onde era? Turislândia é hoje a grande parte da Zona Leste. O Puraquequara era um lago do outro lado do rio, né? Não existia acesso para lá. Aqueles bairros todos, Nova Floresta, Nova Vitória, Nova isso, Nova... não existiam. Eu não tenho realmente conhecimento suficiente para falar qual seria a solução. Não, é porque quando chega a eleição, aí a gente vê um monte de candidatos, sem citar nomes, nem A, nem B, nem nada, mas eu vou fazer um BRT, vou fazer o VLT, vou fazer metrô, vou não sei o quê. Aí você olha a rua, pequenininha, estreita, você diz, meu Deus, onde que ele vai fazer BRT, VLT, metrô? Não tem espaço. Olha, eu já falei para um monte de gente, né? É claro que em época de seca seria difícil, mas durante o restante do ano resolveria. Mas eu acho que que as pessoas não pensam nisso, porque eu falo de graça, eu acho que eu teria que vender. Mas o mundo inteiro tem transporte hidroviário. Qual seria a dificuldade do sujeito ter várias estações hidroviárias? Seriam ônibus aquáticos, né? Aquelas lanchas, da Ponta Negra para o centro da cidade, né? A gente poderia ir do Tarumã ao Mauazinho, sabe? Tirando... e conectando com o sistema de ônibus, sim, mesmo conectando, normal. Mas a gente, olha, imagina a estação. Já esvaziaria bastante. Imagina a estação que é ali na frente do porto, que é onde tem o maior número de ônibus, né? E que é uma confusão, não é aquilo? É muito confuso, né? Aquela estação ali, ela poderia integrar com o transporte, né? Hidroviário, aquático, né? E pouparia tanto tempo, né, do deslocamento do sujeito que mora no Tarumã e trabalha no centro da cidade, que mora no Mauazinho e trabalha... A gente tem como navegar, mas ninguém... É caro, né? São projetos caros, mas não assim, se você não começar não é um projeto caro comparado com BRT, VLT. Isso são coisas... se ninguém começar metrô, também, BRT, VLT, são coisas caras, são modais muito caros. As cidades que o fazem não podem contar com os nossos rios, que já são estradas naturais que a gente tem, né? E aí, você imagina, das grandes capitais, Manaus é a única que não tem metrô, né? Depende exclusivamente do modal ônibus. O transporte público aqui é ônibus. Não é bom, atrasa, é ruim, é confuso, não é seguro.
Por exemplo, Trícia, tem muita promessa, aí tem as questões políticas e urbanas. Teve a uma eleição ou duas, um candidato, acho que é o governo, que prometeu que ia abrir, do outro lado, a Estrada dos Franceses, que ela iria até a Ponta Negra, de ponta a ponta, e abrir 3, 4 vias, não sei. Eu olhei aquilo e disse, gente, mentira. Não é porque a Estrada dos Franceses, né, quem conhece anda, é prédio, é casa dos dois lados. Como que você vai abrir, o que vai gastar ali derrubando? O que acontece? Existem lugares que aí existe a viabilidade, porque tem espaço para você alargar. Mas existem lugares que não têm condições de alargar, né? Ali não tem condição, por exemplo, né? Tem muitos lugares que não têm condição, né? E eu acho que os políticos, eles deveriam aproveitar para alargar justamente aonde tem. Mas como o brasileiro, ele vive de enxugar gelo, né? Eu me recordo como foi apedrejado, né, os governos por ter feito o Galeão um aeroporto com uma capacidade projetada para um futuro, né? Porque é um absurdo, um desperdício de dinheiro público fazer um aeroporto com uma capacidade ociosa para utilizar dali. Gente, isso é planejamento. O mundo inteiro planeja, constrói e depois as pessoas vêm. Manaus funciona ao contrário. As pessoas vêm, ocupam e depois você procura ver o que se pode fazer. A gente tem uma coisa em Manaus que não tem nos grandes centros urbanos do Brasil e do mundo, que é aquela rodoviária no meio da cidade. Aquela rodoviária perdeu o sentido total de existir, né, gente? Naquele lugar, ela faz um entroncamento com a Avenida Newton Lins, entroncamento com Franceses, Recife e Torquato. Ela fica no meio. Ela atrapalha tudo, não tem sentido aquilo. E presta atenção que os franceses já teria que ter sido alargada há muito tempo. Perdeu-se a oportunidade quando os franceses eram pouco ocupados, né, de alargar ali. Aquela rodoviária, ela não tem sentido nenhum para existir. Não. Outra coisa para mim é o aeroclube. O aeroclube também não pode, numa área tão residencial, ter um aeroclube ali. O dia que Deus queira que nunca aconteça, a gente sempre, né, fala isso. O aeroclube o dia que tiver uma tragédia ali, não vamos vai nem ser falar. algo muito ruim. Até porque quem está na rodoviária é um percurso que eu faço, eu moro ali perto. Então quem está ali passando e pega Newton Lins, os aviões vêm do lado, na sua cabeça. Sim. Se errar uma chuva, um vento, imaginando que são aviões de pequeno porte, que fazem voo visual, muito complicado. Mas a gente vai voltar num próximo bloco falando a respeito disso. A gente volta já. Voltando aqui nesse último bloco com o professor Gilson Gil, que já está convidadíssimo para vir falar sobre outro tema, né? Que assunto aqui não falta, mas nós falávamos, né, na mudança daquela rodoviária e do aeroclube, que está ali como se fosse uma barreira no meio da cidade, né? É porque, Trícia, né, se a gente pensar, tem a Torquato, Tapajós e a Recife. Sim. Tem a Estrada dos Franceses e a Newton Lins. Ali é quase que uma cruz, né? Uma encruzilhada. A rodoviária ficou no meio. Exato. Ela atrapalha todo o trânsito, todo o fluxo. E assim... ela não tem mais sentido de ser naquele local. Você, pessoa que viaja, eu tenho também algumas viagens, a gente conhece outras realidades. Sim. A gente vê que rodoviárias, elas são mais fora do perímetro urbano. Porque elas têm que ser perto das estradas, justamente para que... a pessoa desembarca, né? Aí ela pega um outro ônibus que vai trazer para o centro urbano, onde está o seu hotel turista, né? Sim. Mas nunca ela ficar ali.
Mas é um problema, né, Trícia, de Manaus. Há muitos anos, quando foi feita, ela era periférica, né? Ela não era tão central. Só que a cidade foi crescendo e foram empurrando o problema com a barriga. Pois é. Deixa ela ali que Mas olha só, é ruim se a mexer. cidade cresce, as obras têm que crescer na direção que a cidade cresce, né? Ela deveria estar perto da BR-174, né? Perto da M10 e não ali no meio. Como também um aeroclube, porque tanta área que nós temos da aeronáutica, tanto perto do Eduardo Gomes, quanto no Ponta Pelada, quanto no Ponta Pelada, quer dizer, aquele aeroclube ali, além de ser perigosíssimo, né? Ele não tem mais sentido de estar naquela localização da cidade. Lembrando que o aeroclube é um lugar de treinamento, né? E isso se torna mais grave. E acaba que ali, né, Trícia, tem muitos voos para o interior. Sim. Tem assim um fluxo de turistas, aqueles principalmente pescadores, né? Sim. Eles desembarcam ali, esperam a van, ou às vezes nem esperam, já vem o outro avião que leva para a cidade onde eles vão pescar. E assim, é muito perigoso. Eu defenderia que tanto a rodoviária quanto o aeroclube ficassem próximos ao aeroporto ou à base aérea, né? Principalmente o aeroporto, que tem uma terra muito... o Eduardo Gomes, que aí o turista, que geralmente é internacional, ele chegaria no aeroporto e ele poderia... dali de perto, embarcar num avião pequeno desses para o interior que ele vai, ou um ônibus para o interior que ele vai, né? Todos na mesma região, e não ficar sujeito desce no Eduardo Gomes, depois ele vai... geralmente para o aeroclube, onde estão os aviõezinhos menores. Não é um problema de segurança, e há regras de distância para construir prédio, para não construir. Você acaba jogando tudo isso no ralo, porque o aeroporto está mal colocado, a rodoviária está mal colocada. E se a gente não faz isso agora, isso vira Congonhas daqui a um tempo, né? Porque o que acontece com Congonhas? Porque é tão perigoso, né, voar em Congonhas, porque a cidade simplesmente espremeu Congonhas. Se a gente não faz, a gente não pode pensar em ligação por avião só de Boeing. Nós temos muitos municípios que são ligados através do aeroclube, né? Por que não pensar antes daquilo ficar totalmente fechado de prédios, né, em remover aquilo? Né? Porque já há muitos empreendimentos, aquela área ali é Flores, né? Sim. É uma área que cresce bastante. Daqui a pouco tá fechado, vai... Você atrapalha o crescimento urbano, porque também não pode verticalizar muito, e o que cresce é perigoso caso haja uma tragédia, enfim... São soluções, né, Trícia? Que Manaus ela tem uns vetores, umas direções de crescimento. Mas... Tarumã, desculpa só fechar o argumento. Tarumã e a saída pela BR, né, pelas estradas. Só que parece que há muito receio ainda, como você falou no episódio do Galeão, de fazer uma obra maior nesses vetores, que daqui a 10 ou 20 anos, essa área onde é o lixão, ali na BR, caminhando, aquilo ali vai ser a cidade. Aquela área do Detran, Terra Nova ali por trás, aquilo ali há uns 10, 15 anos, só tinha aquela pista, né, do Detran de treinamento, fazia a prova. Hoje em dia já tem shopping, já tem restaurante, tem um monte de coisa ali. Mas a gente volta a falar da necessidade do planejamento urbano, né? Porque como é que a gente vai continuar a vida toda tentando inventar solução para o caos que já se instalou? Porque a gente, pela cultura do amazonense, se você pensa no futuro, você está desperdiçando recurso público, e é o contrário, gente.
desapropriar áreas já ocupadas custa muito mais caro. Você tentar refazer determinados acessos que já custam muito mais caro, é muito mais fácil você acompanhar o crescimento da cidade, planejar, né, que as coisas caminhem junto com o crescimento da cidade. E o mundo inteiro tem planejamento, só não tem planejamento lugares extremamente carentes, que não é o caso do 6º PIB do Brasil, né? Não, pois é, aí a gente já vai relacionando, né, cidade, dinheiro. Agora saiu, né, o PIB de Manaus, né, eu acho que é de 2022, saiu agora, a Secretaria publicou, quase 150 bilhões de reais. Aí, no dia que eu vi essa notícia, semana passada, Trícia, eu vi assim, meu Deus, onde estão esses 150 bilhões? Manaus é uma cidade, hoje o IBGE chama, né, de subnormais, ele não chama mais de favela. Sim. É subnormal o que seria a favelização. Mais de 30% da cidade é de favelas ou habitações subnormais. Aí a gente olha, meu Deus, e esses 150 bilhões? O orçamento da prefeitura é de 10,5 bi, o do governo do estado de 31 bi. É muito dinheiro para pouco habitante, porque a gente tem pouca gente morando aqui. Se a gente comparar o orçamento da prefeitura com o orçamento do estado, o da prefeitura ele é proporcionalmente muito maior, né? Porque até maior, né? Proporcionalmente é muito maior. Então a gente se pergunta, o que daria para fazer, né? Por que Manaus não é uma cidade que tenha planejamento, que consiga fazer com que as pessoas transitem menos de uma zona a outra, ocupando as pistas, né? Se a gente pudesse dar vida própria a cada zona, as pessoas caminharem ali. Poderia ser uma cidade de vanguarda, não é, Trícia, nessas questões ambientais, sem dúvida, climáticas. Essas coisas que a gente vai lendo, é a 2ª capital menos arborizada do país. Agora, isso é uma vergonha. No meio da Amazônia, G20, G29, é muito G. É muito G. E Manaus é a menos arborizada. G20. Ai, meu Deus. Me diz se tem lógica, você como carioca tem um lugar de fala. Me diz se tem lógica fazer reunião do G20 no Rio de Janeiro, onde não se tem condição de dar segurança para a população que lá já vive. Agora imagina com a quantidade de comitivas de chefes de estado ali. Gente, me explica o porquê, Gilson Gil? Olha, Trícia, por acaso, lá na reunião eu estava no Rio, fui visitar a minha mãe, eu estava lá, exatamente na reunião do G20. É um aparato de segurança, mas foi um piada pronta, né? Monstruoso, assim, de segurança pública. Para o próprio carioca, ele gosta, porque você passa de noite a andar nas ruas, em todo lugar. Ou seja, a cidade toma ares de uma cidade... Agora precisa de um G20 para fazer isso, né? Assim, isso deveria ser o normal e não a essa excepcionalidade. Mas eu acho que para esse tipo de reunião existem tantos outros lugares no Brasil que demandariam menos recursos para fazer, né? E Manaus é a maior floresta amazônica, que todo mundo enche a boca para falar. Tem uma cultura de onde se chega, né? Vamos fazer um conjunto residencial. Derruba-se tudo, todas as árvores. Gente, qual é a necessidade? Me diz. A casa dos meus pais, onde eu cresci com os meus pais, tinha árvores no meio da casa. Cláudio Nina falou aqui, né, que ele tinha que construir uma casa desviando das árvores, porque nenhuma árvore pode ser derrubada. Isso
quando não se falava em ecologia. Agora, como é que hoje, né, às vésperas de 2025, as pessoas fazem qualquer empreendimento, já derrubam tudo, né? Há empreendimentos, né, Trícia, ali Tarumã, Ponta Negra, que é uma área de expansão, curiosamente uma área de expansão rica, né, uma área assim de alto condomínios de alto padrão. Condomínio, e você olha, não tem mais uma árvore. Não há uma preocupação de interagir com o meio ambiente, trazer a floresta, a questão climática para dentro da cidade. A gente tem uma exceção, os alfavilles, que colocaram trilhas para os animais, né? Enfim, mas a grande maioria não. Eu não sei se isso vem de um costume, de uma crença cabocla que dizia... Uma das primeiras escolas que eu fui trabalhar como professora de inglês, a primeira coisa que se fez foi derrubar uma mangueira enorme que tinha na frente da casa. Eu achei aquilo um absurdo e perguntei por quê. Aí vinha o famoso DISC, conhece o famoso DISC? É uma entidade que baixa na cidade. Diz que onde a árvore ultrapassa o muro, o negócio não vai para frente. Ainda tinha uma crendice. Não, ainda tem. Ainda existe, ainda existe. Será que o amazonense continua baseado nessa crença de que as árvores dão uma sorte? Ou que talvez o progresso depende do concreto, né? Um sinal de progresso, meter concreto, vigas, não é? Cimento, e que a árvore talvez seja um sinal de atraso. E para fechar com chave de ouro, existe uma cidade mais contrária a espelhar, né, onde nós temos raios solares excessivos, e aí você vê e constrói prédios com paredes totalmente espelhadas. É sem sentido. Isso se faz onde não se tem luz do sol, para que haja o reflexo da luz do sol, né? Então, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Vamos repensar Manaus, os alunos de arquitetura, os alunos... Mais sensibilidade, né? Urbanismo, engenharia. Engenharia de trânsito, não é? Que é uma coisa muito confusa. E, por favor, nos livrem dessa entidade do caboclo tranca-rua que toma conta de Manaus, que para você ir num lugar bem aqui, você tem que dar uma volta, porque as ruas são todas fechadas, né? Muito obrigada, professor Gilson Gil, e eu espero o senhor numa próxima oportunidade. Vai ser um prazer. Boa noite. Boa noite.